Senhor Jesus. Paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje, nós queremos fazer um vídeo de honra missionária à nossa irmã em Cristo Jesus, Frida Maria Stromberg, que morreu aos seus 49 anos de vida na Suécia, nos braços da sua filha, pesando apenas 23 quilos. Conheça através desse vídeo, você que é missionária, pregadora, você que é mulher, tem um chamado de Cristo aí ardendo no seu coração, a incrível história dessa missionária que marcou o seu tempo e também marca a nossa geração. Frida, ela embarcou em Belém em 1917, quando ela apenas tinha 26 anos, certo? Ela foi enviada pela Igreja de Filadélfia. A Igreja de Filadélfia era pentecostal, certo? Ela era baseada em Estocolmo e Frida veio para se juntar a seu esposo, Gunnar Wingren, certo? E ele já tinha fundado a Assembleia de Deus aqui no Brasil 7 anos antes. No mesmo ano ela conheceu o seu esposo e ele conta sobre essa missão para ela e ela se apaixona total pela história de vir para o Brasil fazer missão. 3 meses depois, ao desembarcar aqui no norte do país, ela se casa com Gunnar. E a sua cerimônia foi realizada pelo pastor sueco Samuel Nyström, que ironicamente viria a ser o seu antagonista. No início, a Frida ela restringe praticamente os seus trabalhos aqui, o serviço social da igreja, que era cuidar dos filhos, zelar pelos órfãos, visitar os idosos, né, e cuidar dos doentes. Porém, ela ia sempre além do que era subordinado a ela. Frida era uma jovem que ia com frequência aos centros afastados, né, que isolavam pacientes com hanseníase, né, que eram os chamados leprosários que surgiram no Brasil naquela época. O marido, missionário por vocação, olha que frase linda, missionário por vocação. Você que é missionário, que foi convocado, chamado por Cristo, seja você homem, seja você mulher, essa chama que arde no teu coração, não deixa apagar. O marido, né, viajando, buscando de todas as maneiras expandir o reino de Cristo, né, levar o evangelho o máximo que pudesse para todas as regiões do Brasil. A saúde dele era muito frágil, o que fazia ele retornar para casa quase todas as vezes doente, tá certo? As particularidades da região que ele escolhia não era favorável e assim ele acabava retornando enfermo. Ele pegou malária diversas vezes. Com o tempo, a sua esposa, Frida Maria, ela vai assumindo as responsabilidades do marido. Talentosa, ela vai começar a traduzir os hinos da igreja que estavam, né, na sua língua sueca para o português. Canta, toca e também prega. Eu peço a você que preste bastante atenção, não deixa os barulhos e ruídos, né, do externo. A gente está gravando esse vídeo no trabalho, tá bom? Então foca a tua atenção aí. Ela transforma os boletins entediantes, né, dos missionários em histórias incríveis. Um dos textos conta sobre a prisão que ela sempre visitava. Toda semana em Belém tinha em torno de 200 garotos, que a faixa etária de 5 anos de idade até 20 anos de idade. Alguns eles estavam ali simplesmente por não terem paz. Creio eu que você pode ver que no decorrer desse período que a gente está falando sobre, ela nunca fica parada apenas às coisas que eram mantidas apenas para as mulheres fazerem. Ela sempre estava envolvida em algo diferente, ela sempre queria fazer uma transformação. Você vê que os hinos da harpa ela praticamente traduziu, a iniciativa foi dela, tá certo? E aqui você vê também que ela pega aqueles boletins entediantes e começa a transformar, a fazer algo motivacional para as pessoas. Então ela era totalmente fora do padrão. Sempre tem que ter uma líder que está fora do padrão para poder realmente fazer história. E é sobre essa mulher que a gente está contando aqui. Então muitas coisas a gente vai ler porque são muitas informações. Tá ela sai do comum, né, do comunzão, e ela sempre quer alguma coisa a mais. Sabe o que é isso? Predisposição para servir. Predisposição para servir o reino de Cristo. Ela não fazia aquilo que estava dentro do padrão de uma mulher fazer. Então ela queria mais. Não era por ser mulher, não era por ser feminina
que aquilo ia servir de empecilho para que aquilo que ardia no seu coração, principalmente que era a missão, viesse, vamos dizer assim, reprimir a sua chamada. E por conta dessa empolgação, dessa disponibilidade, dessa perseverança, força de vontade, a Frida, ela passa então a bater de frente com o pastor Samuel Nistron, à frente do jornal da Assembleia de Deus, batizada de Boa Semente, que era radicalmente contra as mulheres que pudessem pregar. Em sua correspondência com a liderança da igreja na Suécia, Nistron passa a reclamar da missionária em toda oportunidade que lhe parece. No nosso vocabulário, comumente falamos, ele era tipo como se fosse um fofoqueiro. Pensei que essa vocação era para as mulheres, mas aqui está o nosso fofoqueiro, que desencadeou uma série de possibilidades para Frida e avançando significativamente. Tudo acontece por um propósito. Se não fosse a fofoca desse líder da Suécia, a Frida teria talvez estagnado em alguns pontos e demoraria mais ainda a chegar onde ela chegou. Em 1924, com 4 filhos, o casal Frida e Gunnar decide então se mudar para o Rio de Janeiro para fundar um novo ministério. Eles decidem sair de Belém porque a tensão já era insuportável. 2 pontos aqui que a irmã Pamela falou, eu queria enfatizar, só enfatizar. O primeiro era que a chamada, a vocação, né, da nossa irmã Frida era tão ativa que ela acabava incomodando, tá certo? O pastor, o principal, né? O pastor, além de ser líder, ainda foi o responsável por casar a nossa irmã. Ele que casou, tá certo, a nossa irmã Frida. E ele foi um dos principais inimigos do seu ministério. Outra coisa que a irmã Pamela falou aqui, extremamente interessante, que eu quero enfatizar. As pedras que aparecem no seu caminho, no meio da sua trajetória espiritual, no crescimento ministerial, elas não servem para te colocar abaixo, mas sim para construir escadas para o teu crescimento. A irmã Pamela falou que se não tivesse aqui, né, o inimigo ou alguém ali com um tipo de Eucana na vida, uma penina na vida de Ana, alguém que estava ali o tempo todo instigando, alguém que estava o tempo todo ali infernizando a vida de Ana, então a gente pode até fazer uma comparação. Ela tinha uma pedra no seu sapato, ministerialmente falando, que o tempo todo queria impedir, tentava reprimir o chamado dela, mas isso só conseguiu com que ela fosse mais rápido possível em busca do alvo, que era Cristo, e expandir o ministério, né? E expandir o reino. Foi quase um incentivo. A Pamela falou aqui que ela vai ao Rio, e lá na capital ela expande, né, o seu trabalho, o seu chamado, torna-se a primeira mulher a dirigir uma escola dominical. Olha só, eu não sei como você está aí assistindo esse vídeo, mas enquanto a gente dividia o que falar, pesquisava para não falar aqui asneiras, tá certo? Trazer isso aqui provando que é real, tá? E aconteceu lá em 1940, que foi o tempo da morte da nossa irmã em Cristo, né? E o que aconteceu aqui na história dela, sendo pioneira, você que já dirigiu uma escola dominical, minha irmã em Cristo, você que está aí como líder, imagine só, nossa irmã Frida, ela foi pioneira. Mas a gente costuma ensinar, eu mesma já fui professora, vários anos de escola bíblica dominical, escola para jovens, ensinei alguns adultos, né, a ler e escrever, e eu falo isso com muito prazer no meu coração, com muito carinho, tá? Com a mesma visão de expandir o reino de Cristo, de fazer o ir, de fazer a obra. Nós estamos acostumados a ensinar os irmãos sentadinhos em cadeiras, né? E a gente com quadro branco lá no conforto. Mas aqui a escola bíblica, onde ela foi pioneira, foi fundada dentro de uma prisão. Interessante? Dentro de uma prisão. E ela ainda dentro dessa prisão, já sendo pioneira na escola bíblica, já ensinando sobre o reino para os novos convertidos, aqueles que eram alcançados pela graça de Cristo, ela ainda dá início ao jornal Som Alegre.
Som Alegre, através do qual ela passa a defender o ministério feminino. Entenda bem, algumas pessoas que vão trazer vídeos falando sobre a nossa irmã Frida Maria vão apontar isso daqui, né, quando ela está no jornal defendendo o ministério feminino, como se ela fosse uma espécie de feminista. Tá? É repreendido no nome de Jesus. O feminismo, ou a base do feminismo, é contra tudo que tem na Bíblia, é contra a família, é contra Cristo, tá certo? E a nossa irmã Frida, ela não era feminista, ao contrário disso, ela via o ministério feminino como Cristo via a igreja, tá certo? Então ela defendia e ela até ressaltava, né? Durante o período em que ela estava na rádio, ela tirava trechos da Bíblia, onde poderia provar que as mulheres sim poderiam cantar, pregar, serem líderes e sim se tornarem pastoras, até mesmo doutrinar. O comportamento dela, o crescimento, a parte do avanço da chamada de Frida é uma coisa tão linda que ela acaba desagradando tantos pastores brasileiros. Eu vou citar aqui um chamado Paulo Leivas Macalão. Era um gaúcho de família militar, tá certo? Que ele estava à frente da Assembleia de Deus, Madureira, hoje é uma das maiores do país, tá certo? Então, ele foi uma figura principal que se sentiu, assim, como é que eu posso dizer, ameaçado pelo ministério que Deus havia confiado à nossa irmã Frida, e ele foi um também dos que quis reprimir o chamado dela. Parte dos pastores lá do Rio, eles não queriam se submeter nem ao esposo de Frida, né, e nem a nossa irmã, muito pior. E eles até taxavam o esposo da irmã Frida como semi-letrado. Gunnar Wigre enfrentou um vale gigantesco. Lá no início do século XX, a Suécia era um país pobre, tá? Ela não é o que é hoje. Onde a igreja luterana era uma religião principal. Perseguidos, os pentecostais, a maioria fugiram para os Estados Unidos. Alguns migraram para o Brasil. E aonde eles escolheram ficar era Belém. Por quê? Na época, graças à riqueza que a borracha trazia, era uma cidade rica, era uma cidade próspera. Essas tensões, né, culminaram para a primeira grande convocação da Assembleia de Deus, que foi realizada no dia 12 de julho de 1930, lá em Natal. O motivo da convocação? Frida, com certeza. Gente, olha o patamar dessa mulher. O motivo da convocação da primeira Assembleia, grande convenção da Assembleia de Deus, foi Frida. Ela destaca Isael Araújo, que é o pastor da Assembleia de Deus, em Niterói, o autor da biografia Frida Virgem, lançada em 2014. Esse pastor, ele tem um livro lançado, fez a biografia da nossa missionária Frida, e seria interessante, se você tiver a oportunidade tiver interesse em comprar e ler, eu tenho certeza que algo que tenha a acrescentar na sua vida. No encontro, esses pastores, qual era o objetivo do encontro dessa assembleia? Era definir as atividades que poderiam ser desempenhadas pelas mulheres na igreja. Então já estavam se sentindo tão ameaçados que tinham que montar essa assembleia de que não, as mulheres têm que fazer isso, os homens têm que fazer aquilo. E elas não chegaram a ser expressamente proibidas, por exemplo, de pregar as mulheres, mas a atribuição não estava na lista do que as nossas irmãs tão somente poderiam fazer. Foi um enquadramento, né? Acrescentou o próprio Araújo, que foi chefe do Centro de Estudos do Movimento Pentecostal da Casa Publicadora da Assembleia de Deus. Em todo o processo, o seu esposo Gunnar ficou do lado da esposa, né? Defendeu o seu ministério. Porém, ele foi voto vencido. Uma das coisas interessantes também aqui que a irmã Pamela falou era o patamar, a unção, a graça, a sabedoria, o discernimento dessa mulher era tão grande que aonde ela chegava, ela se tornava uma ameaça, né? Principalmente porque era mulher, principalmente por isso. E eu me pergunto, esses homens sabiam o papel de Dorcas, Priscila,
das nossas irmãs em Cristo no Novo Testamento, Febe e tantas outras que apareceram, que foram ajudadoras, auxiliadoras, cooperadoras para o crescimento do reino. Ela não estava levando o nome dela, ela estava levando o nome do Senhor. Mas como Estevão, como Paulo, como Pedro, como todos os outros e tantos outros, né, passaram por situações de vale, a nossa irmã Frida Maria também não foi poupada. E os meses que se seguiram após essa parte que a irmã Pamela falou, a situação quase que insuportável, a situação foi piorando, ficou muito pior. Frida usou o espaço do jornal que eu mencionei aqui, tá? Da Assembleia, para desafiar as decisões que foram ditas aí nessa conferência. Ela não ficou calada, não. Amém? Mas isso não era uma forma de brigar. Ela queria se posicionar ao que estava acontecendo. E ela conversava com as mulheres através do espaço dela no jornal para que não recuem. Essa é a chamada de vocês, essa é a vocação de vocês. Então, não recuem naquilo que Deus confiou a vocês. Um dos textos da época publicado no jornal era Deus nos convoca para a guerra, propriamente direcionado para as mulheres, né? Ela estava praticamente dizendo entre linhas que ela e nenhuma outra mulher estava subordinada às doutrinas que os homens estavam impondo nessa conferência, e não que Deus tinha colocado na sua santa palavra. Pressionada, Frida vai voltar para o Brasil em 1932. Isso aí são 8 anos antes da sua morte, tá? O clima de conflito fica claro nas cartas trocadas entre os missionários e entre outros documentos que existiam na época. Eles, os missionários brasileiros, precisavam de homens. Presta atenção naquilo que eu vou dizer agora para vocês. Eles precisavam de homens, de preferência com as mesmas qualidades e sabedoria que Frida tinha, certo? Com esse posicionamento de liderança. Porém, eles tinham que ser homens, e não Frida. O pastor Franklin, jornal lá da Igreja da Suécia, é que escreveu o trecho que eu acabei de mencionar aqui. Eles queriam homens que estivessem o mesmo posicionamento, sabedoria, que se destacassem com esse fervor no coração pelo crescimento do reino, como Frida tinha, mas não queriam Frida. A situação vai ficando cada vez mais insuportável, e em 1932, o casal, que na época só tinham 6 filhos, eles vão retornar para a Suécia. O que acontece antes deles irem para a Suécia? Eles vão perder a mais nova. E ao chegar na Europa, o esposo da nossa irmã Frida Maria morre. Depois disso, Frida quer retornar à vida de missionária, mas a liderança da igreja aqui no Brasil não vai aprovar o seu retorno. Na Suécia, as suas aspirações também são reprimidas pelo Levi Petrus, certo? Um dos maiores líderes da igreja pentecostal no país. Diante dos reiterados pedidos de Frida, né, o líder afirma que seu trabalho no Brasil havia prejudicado a missão e dá-lhe um não definitivo. E você acha que a Frida parou por aí? Não. Sabe o que foi que ela fez? Ela levantou recurso próprio e decidiu ir para Portugal. Quem tem o amor, quem tem a chamada, quem tem a vocação, não é um obstáculo, 2, 3, perseguição, passar por situações assim como Frida, né, passou, e o seu esposo também e os seus 6 filhos que tiveram que retornar para o seu país. Ela enfrentou o luto da filha mais nova, e lá Frida de pé, adorando a Deus, tentando e visando o crescimento do reino. Quando chega na Europa, perde o esposo, e depois de enfrentar 2 lutos, ela poderia simplesmente dizer assim: meu fardo está muito pesado, viu? Eu vou parar por aqui. O que eu tinha de fazer como missionária no Brasil, eu amei, me apaixonei, né? Não somente pelo meu esposo, mas pela visão missionária que ele tinha.
e eu apoiei o chamado dele, tomei algumas responsabilidades quando meu esposo estava doente. Eu já fiz o que eu deveria fazer. Agora eu vou cuidar dos meus filhos. O meu esposo já partiu, eu perdi uma filha, mas não, ao contrário disso. Ela quer retornar à sua vida missionária. Nada para um verdadeiro missionário. Nada para aquela pessoa que tem uma visão de Cristo. Nada para alguém que ama o reino acima de qualquer outra coisa. A palavra vai mencionar que aquele que ama pai, mãe, filho, qualquer outra coisa acima de Deus não é merecedor, não é convocado, não é visto como filho. Mas aquele que coloca a sua chamada, o amor de Cristo, o amor pelo reino acima de qualquer outra coisa, esse sim é bendito de meu Pai, né? Que história linda. Irmã Pâmela acabou de dizer que ela levantou recursos para ir para Portugal. O que acontece, entende-se que ao chegar em Portugal, ela iria para o Brasil. É só uma forma de, vamos dizer assim, um translado, né? É um plano para chegar até o Brasil. Pena que não deu certo. Detida na estação do trem pelos líderes da igreja lá na Suécia, certo? Lá na estação de trem de Estocolmo, ela já vai sair com uma camisa de força para um hospital psiquiátrico. Frida é vista como uma louca. Do mesmo jeito que Jesus estava lá no Getsemane e ele foi ser traído por Judas e os soldados foram prender. Aí alguém que já foi mencionado no vídeo passado, Pedro, saca a espada da bainha, vai tentar defender Jesus. Jesus coloca a orelha de Malco no lugar. Pedro, guarda essa espada. Eu imagino a situação em que Frida, né, com malas, o seu coração ardendo, vou voltar a fazer missão, o reino está crescendo, eu vou voltar para lá. Foi lá que o Senhor me chamou, foi lá que foi terra fértil para o crescimento do meu ministério, do ministério do meu esposo, eu vou ter que voltar. Mas na estação do trem lá de Estocolmo, já prendem Frida e eu não tenho esta visão, eu não estava na época, tá? E não tem nenhum tratado, algum estudo que venha mostrar o que aconteceu, se ela se revoltou, se ela gritou, mas eu não vejo Frida tomando esse posicionamento. Ao contrário disso, eu imagino que ela foi calma, amém, é assim que é para acontecer, se foi da vontade do Senhor, amém. É assim que eu tenho uma visão de tanto estudo que eu já li sobre a vida da nossa irmã Frida. A igreja, não tendo por satisfeito só colocar a nossa irmã dentro de um hospital psiquiátrico, ela ainda vai tomar os seus filhos. Um morreu, ficaram 5. Depois disso, ela ainda toma posicionamento e pega todos os bens da nossa irmã Frida e do seu esposo, o falecido esposo, também que eram dos seus filhos, e sai doando. Ela deu tudo. A igreja fez isso. E se você pensa que tem algum registro, algum prontuário médico que tem um diagnóstico dizendo que ela sofre de algum distúrbio mental, você se engana. Não existe nenhum prontuário médico, nenhum diagnóstico dizendo que Frida sofria de algum transtorno mental. Foi tudo uma armadilha. Frida morreu apenas com 49 aninhos de idade. Né? Para o pastor Araújo, o conflito direto com as maiores lideranças da igreja, ela está entre as razões para o esquecimento da Frida. Ele nega que a biografia publicada pela editora da Assembleia de Deus seja uma ação de reparação à missionária. Será? Já Gunnar Virgem, que era o pioneiro da igreja, ele tinha uma biografia, certo? A esposa ainda não tinha. Ele não quis fazer uma biografia crítica porque dizia ele que não era sociólogo. Ele diz ter se deparado com a história quando ele trabalhava ainda no dicionário do movimento pentecostal em 2007 e viajou à Suécia em 2008. Os diários de Gunnar e parte do acervo que estava com a família, incluindo todas as fotos, hoje se encontra aqui no Brasil. Na Suécia, a Igreja Filadélfia foi confrontada com a trajetória de Frida quando o livro de Jan Norell foi lançado. A Igreja Filadélfia, ela tem hoje uma visão bem crítica, né, bem diferente em relação a Levi Petros, certo?
um dos maiores líderes, tá? Já foi dito aqui, da denominação, e é um dos poderosos inimigos, né, da nossa irmã Frida. Para terminar, as mulheres elas têm ganhado cada vez mais espaço, não somente das Assembleias de Deus, mas de qualquer igreja protestante. Glória a Deus. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor Jesus. Você que é mulher, que é pregadora, que tem essa chamada, glorifique o nome do Senhor Jesus agora. Se você pode dar uma glória, glória a Deus. Essa tendência, contudo, é bastante assimétrica nas diferentes regiões do país, certo? Cada região tem as suas características, né? Ao contrário da Igreja Católica, que é bastante hierarquizada, sua estrutura é congregacional, é como se fosse uma democracia direta. Cada congregação define as suas liturgias. Tem lugar que a mulher pode pregar, tem lugar que a mulher não pode pregar, tem lugar que a mulher é vista como missionária, tem lugar que não é como missionária. Tem que ficar em casa, cuidar dos filhos, como antigamente. Mas não é bem assim não, tá? Em 2005, o pastor Manuel Ferreira, presta atenção no que eu vou ler aqui para você. Afiliado do PSC, presidente da Convenção Nacional das Assembleias de Deus do Brasil, Ministério Madureira, ao consagrar Jairo Manhões como pastor, acabou consagrando, sem aviso prévio, quem? A pastora Cassiane, esposa de Jairo Manhões, que agora, antigamente era só cantora, né, gospel, irmã Cassiane, agora ela é cantora, pastora Cassiane, e é uma irmã que é abençoada, né, milionária. Depois disso, todas as esposas dos pastores do Ministério Madureira também agora passam a ser pastoras. Exemplo, eu era casada, não sou, tá? Estou fazendo só um exemplo. Eu era casada com o pastor Zezinho, e o pastor Zezinho, ele foi consagrado em 2004, um ano antes disso acontecer. Depois de 2005, com a unção, né, a consagração da pastora Cassiane, sem aviso prévio, aí a irmã Rebeca passou também, juntamente com seu esposo Zezinho, a ser pastora. Olha que coisa linda. Eu queria ressaltar e até aqui enfatizar, né, a grande honra, o privilégio, e que lindo, a Igreja Bethesda, ela consagra mulheres a pastoras desde 1994, 2 anos depois do meu nascimento. Eu amo saber dessas informações, tá? A Igreja Bethesda, desde 1994, que ela consagra mulheres ao ministério pastoral, tá certo? Então, eu deixo aqui essa honra, né? Esse vídeo de honra missionária para nossa irmã Frida Maria. E mais uma vez, a irmã Pamela até mencionou aqui, se você quiser saber mais sobre a vida dela, tem livros, né, biografias sobre a sua vida, a vida do seu esposo, não deixe de pesquisar, não deixe de ler. Eu vou colocar até mesmo no final do vídeo a capa de 2 livros que me chamaram bastante atenção, tá bom? Eu não iniciei a leitura ainda, mas já vou colocar aqui porque foi indicação dos estudos que a gente estava lendo, e eu acredito que ele vai trazer uma resposta bem significativa através da história dela e também os tratados que a gente não conseguiu falar aqui. Em outro estudo que eu lembro, antes da gente iniciar os estudos falando sobre a nossa irmã em Cristo, ela também é autora de alguns hinos. Ela não somente fez a tradução, né, da língua sueca para o português, mas também ela fez alguns escritos aí dos hinos que a gente louva na harpa cristã. Amém? Amém. Mulher de Deus, por favor, você que é pregadora, não deixe o teu ministério estagnar, certo? Depois que eu me deparei com a história aqui da nossa irmã Frida Maria, isso aqueceu muito mais o meu coração, pelo amor à palavra, ao estudo, tá? Você que gosta, que ama a leitura, o estudo da palavra, não deixa o teu chamado estagnar, não deixa a lamparina apagar. Essa chama que ardeu no seu coração por missões, foi a pandemia, tá me impedindo de fazer missões. Não, a pandemia não impede o reino de crescer. Você usa a tua boca, você usa as redes sociais, você usa um aplicativo para edição de um vídeo, envia para alguém. Você tem que apreciar o ministério do outro. Essa aula foi dada pelo pastor Eliseu no curso
consolidando o ministério na aula de ontem. Que aula exemplar, tá? Que aula linda. E uma das formas de você também fazer com que o reino cresça é apreciando o ministério do outro. Eu aprecio muito o ministério da minha irmã em Cristo, né? Diaconisa Liluane, a pregadora obreira Rita, as missionárias Helena e Kelly, que são obreiras, coluna da Casa do Senhor Jesus, uma pregadora que está se descobrindo, né, nesses vídeos, aprendendo da palavra, o chamado que tem, que está crescendo, e também a nossa querida pastora Silvana, pregadora, missionária, líder, a essas mulheres de Deus, não somente do Ministério Despertar Remanescente, aos nossos irmãos em Cristo Jesus também, que tem feito a obra, mas esse vídeo principalmente para minhas irmãs. Querida, você que vai receber esse vídeo, conseguir um tempo e vai assistir até o final, tá? Esse vídeo é para você. Quem sabe você iniciou a sua trajetória, a sua chamada com Cristo, fazendo a obra. E por alguma coisa, pode ser o namoro, pode ser o casamento, eu queria te dizer uma coisa. Aquilo que reprime o teu chamado e o teu ministério, possivelmente não vem de Deus. Se isso está te impedindo de você progredir com o reino de Cristo, se isso está te impedindo de você crescer no reino de Cristo, não vem de Deus, tá? Aquilo que vem do Senhor traz paz, aquilo que vem do Senhor Jesus não atrapalha, não serve de barreira. Então pode ser talvez uma faculdade online, porque a presencial muitas das vezes ela já toma uma boa parte do teu tempo. E algumas pessoas também, isso aqui foi citado na aula do pastor Eliseu Rodrigues, elas se doam tanto no seu trabalho secular, nas ações seculares, e esquecem do principal, que é o ministerial. Não deixa o principal, que é a vocação que o Senhor Jesus te confiou, morrer. Mulher de Deus, tá? Mulher virtuosa, que o seu valor muito excede a de finas joias. Que seja na tua vida, né, que você encontre características como Débora, como Febe, como Priscila, como Dorcas, como Ana, tá? Mulheres que marcaram o nosso tempo, servem de características femininas para a gente seguir, né, como norte, tá bom? Não deixa a sua chamada morrer, não deixa a sua chamada estagnar por nada. Aquilo que você tem de mais importante na sua vida é o seu chamado, é o seu ministério. Tá bom? E se você tem sua família, mas eu tenho meu esposo, eu tenho meus filhos, cuide sim da sua família, cuide da sua casa, honre o seu ministério familiar, mas não deixa o teu ministério, a tua chamada particular morrer. A paz do Senhor Jesus. Paz do Senhor.